Isaías, o profeta Isaías, capítulo de número 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 6 em diante. Amém? Quantos acharam aí? Diga amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurados, os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos que serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. E comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Feche seus olhos um minuto. Pai, nos dá graça nessa noite para receber esta verdade, Pai, não apenas em nosso intelecto, mas em nosso coração, para que essa palavra, Deus, possa produzir de fato um efeito, em nome de Jesus. Pai, nos transporta do reino natural para um reino de amor. A Tua palavra, Pai, não é teoria, mas é vida, é poder. Eu creio que o Senhor pode vivificar esta palavra hoje dentro de nós e nos transformar. Nos concede mais da Tua revelação, nos mostra o Teu plano, o Teu querer. Abre os nossos olhos, edifica a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Queremos agradar o Senhor, queremos correr para Ti e fazer aquilo que Te aprouve, Senhor. Queremos realizar feitos que sejam agradáveis aos Seus olhos, em nome de Jesus. Que a nossa vontade, Senhor, ela caia por terra e prevaleça a Tua vontade sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Que esta palavra venha desatar, Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas e mudar de uma vez por todas a nossa história, Senhor. O Senhor é perito em mudar a história, e eu creio que muitos dos que estão aqui hoje, Pai, em nome de Jesus, terão a sua vida muito impactada, muito tocada pela Sua palavra, pelo Seu poder, e serão transformados, Senhor, de seres simplesmente naturais em seres sobrenaturais. Usa a minha vida hoje, Pai, pela Tua misericórdia, como canal de bênção, para tocar outras pessoas. Eu creio que Tu és um Deus fiel, em nome de Jesus, amém. Pode sentar um pouquinho. Tema da mensagem de hoje: libertos, salvos, curados e úteis. Vamos repetir, diga: libertos, curados, salvos e úteis. Amém? Essa palavra de capítulo 61 de Isaías é uma palavra que foi inscrita muitos anos antes de Jesus estar aqui na terra. Muitos anos antes de Jesus ter vindo a Israel, esta palavra já estava sendo declarada, falando a respeito único e exclusivo do grande Messias, falando a respeito de Jesus.
E a Bíblia diz que todo bom judeu, ele ia à sinagoga. Nos dias que havia as reuniões, todo bom judeu estava lá. E Jesus, ele era um bom judeu. E Jesus também entra na sinagoga. E era costume naquela época o rabino ler as escrituras. Mas o rabino não sabia o que ele iria ler. Apenas Deus sabia. Porque havia um ajudante, normalmente na sinagoga, que ia até o depósito onde ficavam os rolos da Torá, a palavra, e ele retirava algum ali, segundo a revelação de Deus. Ele escolhia aleatoriamente aquele que Deus indicava. Não era quem ia ler, que buscava, era um ajudante. Ele pegava o rolo da Torá, entregava na mão do rabino, o rabino abria e ele começava a ler. Nesse dia, ninguém se levanta para pregar a palavra, mas Jesus, ele se posiciona na tribuna, e o ajudante, ele chega com o rolo da Torá, e ele entrega nas mãos de Jesus. Então Jesus abre. Isso está lá em Lucas capítulo 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dar o ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Aquilo que está em Isaías capítulo 4, verso 26 está se cumprindo agora. Jesus cumpriu a palavra, ele veio pregar para os necessitados, os aflitos, quebrar as cadeias, as prisões. Uma palavra que fora ministrada e conseguiu criar expectativa nos judeus. Eles esperavam muito. Eles ficaram, queridos, muitos anos aguardando a manifestação da essência desta palavra, que era uma revelação tremenda. Era o feito mais esperado, a promessa mais aguardada por eles. E de repente Jesus entra na sinagoga, ele abre o livro, lê a palavra profética em Isaías capítulo 61, e ao terminar de ler, ele diz, trocando em miúdos aqui, ele diz: sou eu esse cara, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu estou libertando todo mundo, anunciando a palavra, mudando a história de todo mundo. Entrega o rolo, a palavra para o servo, para o ajudador, ele senta ali, e todo mundo fica olhando para ele admirado, dizendo: mas não é ele o filho de José? Ele não é o filho de José, como que ele pode ser o Messias? Como que ele pode ser o filho de Deus? Porque na verdade, queridos, aqueles homens estavam numa dimensão que muitos de nós podemos estar, numa dimensão única, exclusiva, chamada a dimensão natural, física. Jesus está numa dimensão espiritual. Ele tem uma revelação que transcende o natural. Ele tem uma revelação que é maior do que a lógica humana, a razão humana. Eles estão simplesmente enxergando o filho de José, mas quem está ali não é o filho de José. Quem está ali é o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador. Quem está ali é o Hamashia. Quem está ali, queridos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está ali. E quem sabe, por muitos anos, muitos estão frequentando uma igreja e apenas olhando, quem sabe, o filho de José, no âmbito natural. Mas eu sei que ainda existem pessoas que entram nesse lugar e estão olhando para o Filho de Deus, amém, o Salvador, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o meu Senhor, amém. Se você crê, levanta a tua mão direita aí e diga amém, diga glória a Deus. Eu percebo que eles não tinham a ideia de como seria, e alguns de nós não temos ideia. Talvez temos a expectativa, talvez estamos criando uma religião, talvez alguns de nós estamos criando, imaginando algo, mas nos esquecemos que a ideia principal é de Deus. A forma, o jeito principal é do Senhor. Não é o meu jeito, não é tudo aquilo que eu penso, mas é o jeito de Deus.
Jesus, ele está expressando a palavra, dizendo: eu sou esta palavra. Esta profecia de Isaías capítulo 61 está se cumprindo na minha vida, e de fato ela se cumpriu totalmente na pessoa de Jesus. Ali está a essência, está sendo expressa a palavra ali. Você vai dizer assim: isso aconteceu 2000 anos atrás, e agora? Acabou? Não, agora é que está valendo mesmo. Porque da mesma forma, as mesmas coisas que Jesus afirmou em Isaías capítulo 61 profeticamente, e ele depois em Lucas capítulo 4, ele determina ali, ele declara ali, ele diz: eu estou pregando, eu estou curando, libertando pessoas, quebrando prisões, quebrando cadeias. Ele continua fazendo até hoje, mas hoje por intermédio da igreja do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que através do corpo de Cristo existe a manifestação de Cristo. Então, queridos, olha, você querendo, gostando ou não, a Bíblia afirma categoricamente que nós somos os pés de Jesus, a boca de Jesus, os olhos de Jesus, as mãos de Jesus, amém? Por isso, Ele continua manifestando através do corpo de Cristo, através da igreja, através de você, o mesmo poder para libertar, para curar, para salvar, para quebrar cadeias e prisões espirituais, para quebrar jugo, para trazer cura, amém? Por isso, Ele está usando o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo, eu sou a igreja, eu fui liberto, eu estou livre hoje aqui, para com propriedade, em nome de Jesus, continuar manifestando a obra do meu Senhor e do teu Senhor, e Ele também vai usar a tua vida tremendamente. Levanta a tua mão e diga amém, dá um brado de júbilo nesta noite em nome de Jesus. Aplauda mais forte, querido. Hoje nós não temos mais Jesus fisicamente aqui. Os homens tiveram por 33 anos e meio, e nós não temos mais Jesus fisicamente, mas temos Jesus espiritualmente. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Eis que estou todos os dias. O que significa que espiritualmente Jesus está com cada um de nós. Naquela época existiam estudiosos da palavra, principalmente os fariseus estudavam muito a palavra, mas eles estudavam a palavra numa dimensão muito natural, porque Jesus olha para eles e diz assim, João 5,39: vocês examinam as escrituras, porque pensam que a vida está escrita nela, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eles examinavam a palavra, as escrituras, mas quando Jesus se revela, se manifesta para eles, eles não querem ir até Jesus, para Jesus gerar vida neles. O fim não é a palavra. Nós não estamos aqui por causa do louvor ou da palavra, nós não estamos aqui por causa do nome da igreja, ou por causa de quem prega na igreja. Nós estamos aqui por causa de Yeshua, estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Ele é a razão que nós entramos aqui hoje. Se você veio pelo homem, pela palavra, pelo louvor, se você veio pela igreja, vai se decepcionar. Mas se veio por causa de Jesus Cristo, querido, celebre, alegre nessa noite, em nome de Jesus, porque o teu coração vai se encher de vida, e vida em abundância. Diga amém se você recebe esta palavra. Expresse com alegria, com brados de júbilo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Aplauda mais forte o nome desse Deus tremendo. Este texto do capítulo 61 de Isaías, ele fala de uma trajetória que todos nós devemos passar. Não são alguns. Capítulo 61 de Isaías está falando que todos nós temos que passar por uma trajetória, por um caminho, queridos. Todos nós temos que passar. Esse caminho chama-se libertação e salvação. O versículo 2 diz assim: anunciar o ano aceitável do Senhor. Todos nós temos que passar por este caminho. Só que esse caminho só pode ser feito
Ele diz claramente, para anunciar aos mansos. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que abrem o coração para Deus. Os mansos são aquelas pessoas que são ensináveis. Porque tem gente que, desculpe aqui a sinceridade, querido, dá nojo, sabe tudo, entende de tudo, tem razão em tudo, é espiritual mais do que todo mundo. Mas ainda existem pessoas mansas que se abrem para Deus, que têm de fato um coração ensinável, estão abertas para a palavra de Deus entrar. Esses mansos são pessoas que têm um coração para que a semente possa ser plantada nesse coração e ela possa dar fruto e mudar a tua história completamente, em nome de Jesus, amém? Por isso, Jesus, quando abre aquela escritura, Ele está falando que Ele quer ministrar na vida de quem tem o coração aberto. Ele, quando abre aquela palavra, Ele está afirmando que Ele vai tratar com pessoas que têm o coração exposto a Ele. Porque pessoas que têm o coração fechado para Ele, pessoas que estão com o coração fechado para a palavra, não podem ter a vida transformada, porque a palavra de Deus vai exigir de alguns de nós algumas atitudes, algumas posições no reino espiritual. A palavra de Deus, queridos, ela vai exigir de nós algumas atitudes que não serão fáceis, mas quando tivermos estas atitudes, toda a nossa vida será transformada. Ele trabalha em quem tem coração aberto. Quem tem coração fechado não está disposto a abrir o coração para Ele trabalhar. Diga amém por isso. Jesus está aqui nesse lugar através do corpo de Cristo. Eu quero alertar você que Jesus, o que eu vou falar aqui, queridos, é muito sério. Ele está disposto a pegar você nessa noite e mudar a tua vida, querido. Jesus está aqui hoje, Ele está disposto a tocar na tua vida e mudar você completamente, mudar muitas áreas da tua vida. Verso 1: proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Parece até uma redundância isso. Proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O que ele está falando aqui? Está falando de jugo espiritual. Está falando de uma cadeia espiritual que algumas pessoas estão. Aquela cadeia espiritual que você tenta se livrar dela. Quem sabe laços do diabo que ficam prendendo você e fala: eu quero sair e não consegue. Paulo diz em Efésios 2:2 que no outro tempo andaste segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, antes você andava no mundo dominado pelo diabo, mas Jesus cumpriu a palavra e falou assim: eu estou quebrando o cativeiro espiritual, e o jugo do diabo não está mais sobre a sua vida. E qualquer pessoa que levanta as mãos e aceita Jesus com o coração aberto, ele vem imediatamente e arrebenta com todo o jugo do diabo. Ele quebra toda a prisão, toda a cadeia, tudo aquilo que prendia a sua mente, prendia os teus sentimentos, prendia o teu coração. Ele vem, quebra com tudo isso e liberta você e faz de você um homem totalmente livre. Esse jugo, eu posso esclarecer um pouco mais, eram aquelas coisas que endurecia o teu coração, que prendia você, que fazia você não entender, não conseguir louvar, que fazia você não conseguir adorar a Deus, não ler a palavra. Tem gente que fala assim: eu vou comprar uma Bíblia de estudo, vou ler a palavra, eu vou começar a estudar, eu vou comprar CDs de louvores, DVDs de louvores, e eu vou começar a andar na presença de Deus. Mas aí vem um jugo, querido, é uma prisão realmente, é uma cadeia que não deixa você ser de Deus, não deixa você estar nas coisas de Deus. É uma prisão que vem sobre você, sabe, que não deixa você fluir em Deus e ter essa liberdade, essa paz que você tanto está desejando. Nós da igreja pregamos tanto sobre isso, o corpo de Cristo fala tanto, mas tanto sobre isso, mas a pessoa está presa, ela quer, mas ela não consegue. Mas ela não entende uma coisa, que Jesus já quebrou isso daí.
Isso aí não existe mais. Jesus, Ele já quebrou esse jugo do inferno na tua vida. Começou um plano de Deus cumprir-se na tua vida tremendo, em nome de Jesus. Você não precisa mais passar por isso, você não precisa mais viver essa vida, amém? Por isso, tem gente que fala, não entendo, eu não sei, vem umas coisas na minha cabeça, vem uns negócios, quando eu vejo, eu já estou fazendo coisa errada, já estou doidão, já estou misturado com todo mundo que não presta, eu já estou desviado, já estou todo enrolado, porque são forças invisíveis, que tiram a nossa sensibilidade, e a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar, que o mundo está caindo em nosso redor, e nós estamos lá, sofrendo, culpando todo mundo, brigando com todo mundo, chorando o tempo inteiro, mas não conseguimos enxergar, que tudo isso já foi quebrado, que Jesus já libertou em nossa vida, em nome de Jesus, amém? Por isso, porque Ele já veio pregar o ano aceitável, em nome de Jesus. As prisões já foram quebradas. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Levanta a mão. Então as cadeias já foram quebradas da tua vida, aqui não tem mais cadeia, tem que ver, amém? Por isso você é livre. Fala para o teu irmão assim: você é livre em Jesus Cristo, amém? Por isso, fala para o outro irmão que ficou travado, fala, irmão, você é livre, amém? Se comunica nesse culto, dá glória a Deus nesse culto, se abre nesse culto, celebra nesse culto, porque você é livre. Glória a Deus, aplauda mais forte o nome do Messias, aleluia. E ele está falando no texto para pregar o ano aceitável do Senhor e o ano da sua vingança. A misericórdia de Deus é tão grande. Eu já te expliquei o que significa misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras: miséria, concórdia, de coração. Então Deus olha para nós em nossa miséria, e a córdia, o coração de Deus, ele se move a ponto de ter compaixão de nós. Ele vem e nos tira da miséria. Isso tem uma razão: a graça, o favor não merecido. Nenhum de nós merecemos, nenhum de nós temos merecimento algum, mas por causa da misericórdia e da graça, Ele olha para nós e fala assim: esse ano é o ano aceitável e o ano da justiça na tua vida, eu vou salvar você. O que é o ano aceitável? O ano aceitável é aquele ano que você está andando para todo lado, e sempre encosta alguém do seu lado, diz: e aí, tudo bem? Você diz: tudo bem. Jesus mandou eu aqui pregar a palavra para você. O ano aceitável é o ano do convite, é o ano do desafio, é o ano da perseguição de Deus a favor da tua vida. O ano aceitável, querido, literalmente é o ano da visitação de Deus. Deus começa a te visitar e dizer assim: eu não vou abrir mais mão de você, você é meu e acabou. Eu não abro mais mão de você, eu quero você para mim. Eu já arranquei você do mundo e você não vai mais ficar no mundo, porque você é meu. Deus começa a revelar para a pessoa. 2000 anos atrás foi o ano aceitável, mas hoje continua sendo o ano aceitável, porque o corpo de Cristo está manifestando, queridos, a mesma palavra, a mesma revelação. Mas tem gente que não quer. Jesus falou: e tu, ó Jerusalém, que mata os profetas e não está vendo o ano da visitação, e tu, Jerusalém, que mata os seus profetas e não reconhece que este é o ano da tua visitação. Talvez uma das piores coisas da vida é não reconhecer o ano da visitação. O ano que Deus está nos chamando e dizendo: chega de viver no mundo, você agora é meu, eu vou mudar a tua vida completamente, chega, eu preciso mudar. Queridos, quem sabe alguns irmãos estão me ouvindo aqui, e este ano, quem sabe esta palavra é a palavra da oportunidade da tua vida. Mas Jesus fala ano aceitável e ano da vingança. O que é ano da vingança? O ano da vingança é que Deus vai se vingar de todo escárnio, porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Todos aqueles que estão zombando de Deus, que você diz: fulano falou que Deus é dinheiro no bolso, que fulano falou: não, eu não tenho tempo para isso não. Fulano que você olha está por aí,
pagando, desculpa a palavra, querido, a expressão aqui, pagando de gatão e gatinha. Deus vai dizer assim: estão debochando da minha cara, mas eu vou me vingar deles. Eu vou me vingar, um dia eu vou me vingar deles. Deus está dizendo aqui, vai ter um ano que eu vou me vingar, amém? Por isso, uma coisa muito forte que eu estava essa semana em oração, preparando até a palavra de quinta-feira, minha vida vai mudar, foi quando eu comecei a olhar, a soberania de Deus é tal, que conheci pessoas que fizeram uma lipoaspiração, entraram no hospital e não saíram mais, do hospital direto para o cemitério, morreram. Conheço pessoas que bateram um carro, arrebentaram inteira. Pessoas que bateram uma moto. O Ronaldo, meu cunhado, está ali, né? Tem um conhecido nosso que bateu a moto, quebrou a cara, quebrou o rosto inteiro e não morreu. Porque tem gente que Deus tem plano, tem propósito e não vai morrer. Tem gente que Deus tem plano e propósito, Deus livrou de bala, de tiro, de acidente, livrou da morte. Tem gente que Deus tem propósito, que passou por coisa feia, está aqui hoje, não é porque você é gatão não, você está aqui hoje por causa da graça, e Deus te ama, e está dizendo: eu quero usar a tua vida. Está aqui hoje porque Deus quer usar, porque teve gente que por causa de um dente inflamado morreu, e teve gente que passou por coisa terrível e não morreu, porque Deus tem um plano, tem um propósito, e libertou você para usar a tua vida, para trabalhar você, para você ser útil no reino de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém em nome de Jesus. Então a primeira coisa que Jesus faz é quebrar o jugo espiritual, é trabalhar numa área que eu não posso trabalhar, que você não pode, mas Ele pode, porque Ele é Senhor. Ele entra no mundo espiritual, Ele já está no mundo espiritual, Ele quebra todo o jugo, Ele arrebenta todas as cadeias do inferno, porque a Bíblia diz que Ele já venceu o maligno. Uma das cenas mais impressionantes da história, que nunca vimos e talvez nunca veremos, mas imaginamos quando Ele entrou lá nos portões do inferno e acessou aquele lugar. E Satanás, ele teve que abaixar aquela cabeça, e Jesus pisou como príncipe na sua cabeça e falou: me dá a chave aqui agora, porque quem manda aqui não é você, Satanás, quem manda aqui sou eu, porque eu morri e eu venci, e eu sou Senhor sobre toda a terra, nos céus da terra e debaixo da terra, quem manda sou eu, Ele é o Senhor. Então Ele quebra o jugo, Ele quebra todas as cadeias espirituais. Mas infelizmente tem pessoas que querem ficar a vida inteira ligadas a esse jugo espiritual, ligadas a esse poder de influência de Satanás. É Deus puxando de um lado, o diabo puxando para o outro, e ele, ao invés de se lançar no reino da luz, ele prefere ficar no império das trevas, porque tem menos cobrança. Fazer coisa errada ninguém cobra, ninguém reclama de nada. Quando você começa a fazer coisa certa, quando ia para a balada, chegava às 5 horas da manhã. Legal, hein? Tem que curtir a vida. Quando vai para a igreja, chega às 11h30. Amanhã tem que acordar cedo, amanhã é difícil. Porque é assim. Você mora na igreja, não sai da igreja mais. Arruma um namorado na igreja. O que está acontecendo é que você não sai da igreja mais. Mas no mundão, chegava a hora que queria, ninguém falava nada. Jugo espiritual, querido, Deus está quebrando na tua vida hoje esse jugo espiritual, e você vai mergulhar de cabeça no reino da luz do Senhor, e não vai passar a vida inteira precisando ser liberto em nome de Jesus. Ele tem um propósito, Ele está libertando e salvando você, porque Ele quer que você seja útil. Ele não usa gente enrolada, gente que não presta. Ele chama os piores, Ele chama aqueles que não são, mas Ele transforma em homens de Deus, em príncipes de Deus. Ele chama homens que não são capacitados e os capacita, porque Ele quer usar. Ele quer que cada um de nós sejamos úteis no reino dEle. Eu não posso ficar a cada ano, a cada estação, a cada mês, como um crente montanha-russa. Alguém já foi aqui num montanha-russa? Deixa eu ver, levanta a mão. Uma vez eu fui, eu e a bispa. Tinha chovido, não tinha ninguém, ficou só para mim e para ela a montanha-russa. Lembra? Fui 10 vezes. Subia devagarzinho, para.
Você entendeu? Tem crente que para subir é devagarzinho. Vamos, irmão, vamos. Ele, vamos, mas vamos devagar, né? Dá uma paradinha, fala, agora vai. Aí cai de uma vez. Aí faz uma curvinha meio de lado. Aí vai de novo. Agora vai. Apareceu um culto, ó. 5 meses que não vem, apareceu um culto. Glória a Deus. Agora vai. Dá uma paradinha. Cai de novo. Jesus já te libertou, querido. Irmã, fala para a tua irmã, porque o irmão que está ao seu lado, Jesus já libertou você. Ele disse assim na palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não quer você no vale, no monte, no vale, no monte. A chamada de Deus para os crentes é subir, 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 subir. Quem sabe até o dia que Ele nos arrebatar e nos levar para morar lá no céu, na eternidade. A cadeia já foi quebrada. Glória a Deus. As cadeias já foram quebradas, somos livres. Mas tem muito irmão que é livre e não toma posse. Quantas vezes eu devo aceitar Jesus? Uma. Acabou. Se você acertar de coração, entregar a tua vida de coração, é uma vez só. Quantas vezes eu tenho que me batizar? Uma só. É porque tem gente que aceita 10 vezes, porque nunca tomou posse daquilo que Deus entregou para ela. Tem gente que nunca tomou posse daquilo que Deus entregou. Uma vez foi uma pessoa comer em casa. Tinha um banquete lá em casa. Vamos comer, pessoal? Não, eu estou sem fome. E eu estava do lado, eu ouvi o ronco da barriga. O irmão estava até amarelo. A bicha, não, come, está uma delícia. Não, estou sem fome, que é uma vergonha. Tá bom, já que vocês insistem, eu vou comer um pouquinho. Aí colocou a quirelinha, só um pouquinho. Aí comeu, delicadinho. Parecia um passarinho comendo. Tem gente que é assim, que está com uma fome tremenda. Tem gente que é desse jeito, tá, sabe, com uma sede tremenda, mas fica com a liberdade que eu tenho, que aqui a maioria são meus filhos espirituais, com a frescura. Toma posse da liberdade que Deus te deu, você é livre, meu irmão. Toma posse daquilo que Deus entregou a você. Ele disse assim, Jesus: eu já te dei poder para pisar serpente e escorpião, e toda a força do mal, e nenhum dano será feito em você. Nenhum mal pode tocar na tua vida, porque você está em Jesus Cristo. Recebemos liberdade. O jugo foi quebrado, o nosso nome está escrito no livro da vida. E agora vamos para outra fase, viver o melhor de Deus. Estão me entendendo? Primeiro nível, primeira fase, primeiro estágio na trajetória. Jesus nos libertou do jugo espiritual. Somos livres. Aquilo que não entendiam, aceitei Jesus, eu sei que melhorou, deu uma melhorada lá. Aceitei Jesus, eu sei que umas coisas que eu não entendi, não entendo até hoje, mas deu uma melhorada. Mas aí agora começa a complicar. A segunda fase, queridos, é a liberdade na alma. O Senhor começa a tratar você. A pior questão que existe dentro da igreja é essa: cheio de crentes doentes, que já está salvo, nome escrito no livro da vida, mas está doentão, cheio de problema da alma, cheio de picuinha, cheio de coisa, cheio de um monte de coisa inflamada, cheio de coisas da mente. Agora você deve assistir aí os programas que estão falando das doenças psicossomáticas, doenças no campo da mente, literalmente, psique, da palavra grega, mente, doenças que estão, sabe, coisas aqui na mente, que foram originadas lá no passado, quando alguma pessoa tinha 5 anos de idade, por exemplo, um caso real, o irmão, 70 anos, irmãos. E aí, o que você tem? Eu estou chateado, não estou bem. Mas o que você tem? Me explica. Quando eu tinha 5 anos, eu tinha um carrinhozinho azul assim, e um priminho meu pegou o carrinho e levou para a casa dele, e roubou meu carrinho. Mas você tem quantos anos mesmo? 70. Mas e aí?
Ah, mas sabe o que aconteceu? Aí minha mãe foi lá buscar, o carrinho veio todo quebrado, ainda me deu uma surra, brigou comigo. E até hoje eu sou revoltado, traumatizado com isso. E a pessoa está cheia de trauma, cheia de rancor, pessoa vingativa, pessoa chateada, mal-humorada, egoísta, pessoa mesquinha, pessoa cheia de, sabe, de picuinha, de problema. Aí Jesus agora leva para o segundo estágio e fala: olha, no campo espiritual eu tratei você, mas você está na igreja doente, tem uma questão, não tem mais demônio, agora são doenças da alma, não tem mais questão espiritual, são coisas dentro de você, e muito líder desinformado está lá com a mão na cabeça: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e não tem demônio faz tempo, o demônio está longe, a 1000 quilômetros de distância, e alguém está falando: estão expulsando você lá. Pô, mas já saí faz um ano que eu saí. O cara não entende que aquele cara é pior do que eu. O demônio fala, porque ele está oprimindo tanto a vida dele, por causa de um carrinho azul, quando ele tinha 5 anos de idade, agora tem 70, está falando ainda. Querido, até respeito isso, mas joga isso fora em nome de Jesus. Agora é uma decisão que você vai tomar em Deus. Eu não sei qual é a picuinha, qual é o trauma, qual é a frustração que você teve, mas sei bem aqui hoje que Jesus é poderoso para te dar poder para decidir não carregar mais isso e dizer: eu estou livre na minha vida. Essa psicossomática, a doença na mente, no psique, por isso que é psicossoma. Ela soma para o corpo, e aí a pessoa começa a ter dores da barriga, dores da cabeça, dores não sei onde, dores em tudo quanto é lugar, nas costas, porque aquilo vai somando em cima dela, trazendo peso em cima dela, trazendo tristeza sobre a vida dela. Mas acontece que esse texto de Isaías está dizendo que Jesus ordenou, não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Sabe qual foi a ordem dele? Seja curado. A ordem de Jesus é para você ser curado. Fala para o teu irmão assim: você tem uma ordem de ser curado e sair daqui hoje curado em nome de Jesus. Amém por isso? Diga comigo: eu estou mudando agora. Alguém está me entendendo aí? Amém? Diga: eu estou sendo curado agora com esta palavra. Diga: minha vida está mudando agora. O texto usa 2 palavras, diz: e sobre as cinzas, que aponta para o choro, para a depressão, para a tristeza, para a ansiedade, para os traumas. Fala que nós vamos colocar grinalda ou vestes, que aponta para o sorriso, para a paz, para a segurança, para a alegria. Está dizendo que vai trocar as cinzas por roupas novas e vai colocar um óleo de alegria no lugar do planto. Porque tem muita gente que chora até hoje. Alguém está do lado dele e espirra assim. Por que você está chorando? Ele espirrou. Mas ele espirrou em cima de mim, mirou em mim, tem problema comigo. Está tão cheio de problema que o espirro, ele acha que tudo é perseguição. Todo tempo se defende, todo tempo ataca, todo tempo retira a espada. Vamos lutar, qual o problema aí? Vamos resolver. É o tempo inteiro querendo arrumar confusão. Sabe, essa é a pessoa que eu estou falando, que no segundo estágio tem que tomar uma decisão e mudar a história da vida dela. Porque chega uma hora que ninguém suporta mais você. Chega uma hora que todo mundo vai chegar perto de você e vai detectar a pessoa chata que você se tornou. Ninguém vai mais aguentar, suportar você, e aí vai ficar isolado, viver sozinho. Não tem amigos, não tem amigas, não tem companheirismo, não tem cumplicidade de ninguém, não tem apoio de ninguém, não tem ajuda de ninguém, porque é um chato, é uma chata. Ninguém aguenta uma pessoa dessa. Por isso que a ordem de Jesus veio para você: seja curado. Pessoa que chora, qualquer coisinha está chorando, mas não pode chorar? Pode. Mas chorar por mim mesmo toda hora é o maior de todos os egoísmos. Qualquer coisinha eu estou chorando por mim. Jesus chorava. Lázaro, por exemplo, quando morreu, Jesus entrou naquele lugar chorando. E a gente pode até pensar que ele estava chorando por Lázaro, mas seria um engano tão grande, porque foi Jesus mesmo quem disse: Lázaro não morreu, está dormindo, e já vou ressuscitar ele. E as irmãs falando: no dia da ressurreição dos mortos,
Ele disse: não, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele vai ressuscitar agora. E chorando. Então por que Jesus está chorando? Jesus está chorando por causa da incredulidade das pessoas, porque a vontade que dá de fato é de chorar, por causa das pessoas que são incrédulas, que estão em volta de nós, recebendo a mesma palavra, a mesma manifestação, recebendo o mesmo Jesus, estão lá. Alguns mascando chiclete, mas graças a Deus tem gente aqui hoje que está olhando para a cruz. Tem gente aqui hoje que está disposta a mudar a história da sua vida. Tem gente aqui hoje que está, em nome de Jesus, disposta a olhar para tudo isso aí e resolver todo o problema. Amém? Por isso, querido, fala ao teu irmão assim: você é livre do diabo, meu irmão. Mas infelizmente tem muita gente que é livre do diabo, mas é preso nas emoções. É livre do diabo, mas preso nas emoções. Primeiro estágio, ele quebra a cadeia espiritual. Essa é mais fácil. Pega o irmão endemoniado, nós colocamos a mão e no nome do Senhor Jesus quebramos cadeia espiritual. Mas a cadeia emocional, ela é pior. Porque a cadeia emocional, querido, você fala, você explica, você conversa, você direciona, você aponta, você dá uma palavra e a pessoa arruma. Não entendi. A cadeia emocional, você está falando com a pessoa e ela está dando de boba. Cadeia espiritual, você já entra com tudo logo e fala: capeta, você já foi vencido lá na cruz do Calvário, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, sai! Vai embora. Livre do diabo, mas preso em cadeias emocionais. E Deus está quebrando essas cadeias da tua mão hoje, da tua vida hoje, na tua casa hoje. Alguém está recebendo essa palavra aí, querido? Irmãos, estão guardando tanta coisa. Eu tive um namorado. Quantos anos você tinha? Tinha 10. Quantos anos você tem agora? Tenho 60. Está guardando até hoje isso aí? A vida inteira eu fui vítima. Todo mundo que é vítima também é vilão. Você foi vítima de alguém, mas agora você diz: vou me vingar, agora eu vou criar problema. E aí você traz um peso maior. Você carrega as pessoas. E tem uma coisa também: ninguém é vítima a vida inteira. Tem muita gente que foi vilão muitas vezes contra as pessoas e fica descontando em todo mundo, mas Jesus veio curar você hoje. Alguém está me entendendo e recebendo essa palavra aí? Essas vítimas se isolam, julgam todo mundo, criticam todo mundo, apontam todo mundo, têm o sentimento de ser inferior em todo o tempo. Mas aí Jesus, ele aparece há 2000 anos atrás, ele entra dentro da igreja e diz assim: eu estou arrancando hoje a veste de luto e colocando um vestido de louvor, uma roupa nova em cada um de vocês. Eu estou mudando a história de vocês. Que roupa nova é essa? Que roupa de louvor é essa? Que Jesus falou: eu arranquei a de luto, a de morte, a de tristeza e coloquei uma roupa de louvor. Sabe o que é roupa de louvor? É aquela pessoa que acorda pela manhã, tem problema, tem luta, tem perseguição, tem dificuldade, mas ela diz: eu sei em quem eu tenho crido, eu creio num Senhor que tudo pode. É a pessoa que vai trabalhar animada, alegre. É a pessoa que sabe: hoje eu tenho um culto, eu vou buscar o meu Deus. É a pessoa, querido, que canta, que chora, que exalta, que se alegra, que anda na presença do Senhor com otimismo, sabe, com determinação, com fé, com muita confiança mesmo, porque sabe que Deus, ele jamais fracassou e tudo ele pode, porque Deus é fiel para todas as coisas. Jesus está falando: eu coloco essa roupa de louvor e de repente eu mudo tudo na tua vida. Ele muda tudo, ele muda a tua história completamente. Mas é um trajeto isso. É uma caminhada que nós fazemos, cada um de nós. Nós precisamos nos abrir, expor o nosso coração ao Senhor. Inclusive tem irmão que a gente conhece de vez em quando e conversa 1 minuto. Já sabe que roupa ele está vestindo. A gente já sabe que tipo de roupa que é a do irmão. Se é aquele conjuntinho básico de angústia, se é aquele conjuntinho básico de pessimismo, ou de mau caratismo, você já sabe logo. Mas tem irmão que você olha, a roupa dele é roupa nobre,
é roupa boa, é roupa de louvor, é roupa de adoração, de gente de fé, cheio da presença de Deus, amém? Por isso, é gente que você pergunta, você tem Jesus? Ela diz, tenho, salva. É gente que você olha que não tem apenas essa salvação, é gente que você percebe que nas emoções, ela já foi livre, ela já foi curada, ela já é uma pessoa, em nome de Jesus, tremendamente abençoada pelo Senhor. Onde tem mais pessoas doentes é dentro da igreja, porque é muito feio servir a Jesus e dizer que Ele salva, liberta, cura e continuar da mesma forma. É feio isso, e não é culpa dele nem da igreja, é culpa sua, que não toma uma decisão de uma vez por todas, se despir do velho, porque quer ficar dentro da igreja com o velho homem, usando as velhas roupas e tendo os velhos hábitos. Está dentro da igreja, o irmão olha para ele e mostra a língua, fica uma semana sem dormir, passa 20 anos, tem uma ceia, ele mira o irmão, vai lá, ô irmão, vim aqui te pedir perdão, te perdoar, porque 20 anos atrás você mostrou a língua para mim, e desde aquele dia minha vida nunca mais foi a mesma. O irmão, mostrei, eu nem lembro que eu mostrei, faz 20 anos, como é que eu vou lembrar que eu mostrei a língua para você? Mas o irmão curado, alguém mostra a língua para ele, ele mostra também, dá risada, não estou entendendo nada, mas mostrou a língua para mim, eu mostrei para ele também, dei glória a Deus e acabou. Eu estou curado, eu estou livre, eu não quero nem saber o que está acontecendo. É que você vai deixar, eu vou deixar, eu quero saber, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho tanta coisa para resolver, para perder tempo com a língua que o irmão mostrou para mim, para tirar satisfação, para falar um monte. Eu estou livre, eu estou liberto, eu não quero nem saber dessas picuinhas, dessas coisinhas da emoção, da alma, porque Jesus me libertou e me deu autoridade para decidir ser liberto na palavra e no poder do Espírito Santo de Deus. Ele vai trocar tua veste, meu irmão, Ele vai trocar tua veste. E Ele diz assim, e trocarei a sua veste para ser árvore de justiça. Árvore de justiça. A maioria dos traumas acontecem porque você imagina, o que a pessoa fez foi uma injustiça, o que ela fez não é justo, não aceito, não concordo, fui injustiçado. Mas aí a Bíblia vem ensinar para nós que a nossa justiça é trapo de imundície, não serve para nada, não serve para nada mesmo. E aí Jesus está nos ensinando aqui que todo trauma gera em nós essa revolta, desejando fazer justiça própria. Mas por causa da cruz, nós temos autoridade hoje para pregar todas essas roupas velhas, esses trapos que nós entramos usando dentro da igreja, essa roupa espiritual cheia de porcaria, de tristeza, de rancor, de ódio, de mágoa, de falta de perdão, de revolta com o mundo, esse monte de trapo de imundície espiritual. A gente pega isso aí e lança lá na cruz, na autoridade de Jesus, e junto com isso vem a justiça de Deus. E alguém olha e diz, isso é justo? Você vai dizer, se é ou não, não sei, eu sei que Ele me justificou, e eu estou hoje aqui. Mas você errou, você fez tanta coisa lá no mundo. Pois é, mas por ter arrependido e jogado o trapo de imundície fora, lá na cruz do Calvário, agora eu sou justificado pelo Senhor Jesus. É Ele quem me comprou, pagou o preço, e eu sou livre. Por que você é livre? Você pagou o preço. Você vai dizer, não, Ele pagou um preço altíssimo, Ele pagou um preço e me justificou diante de Deus e diante dos homens, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nova criatura é, tudo se fez novo, ninguém pode te acusar. O teu passado já era, querido. Diga amém se você recebe esta palavra. Diga comigo, meu passado já era. Queridos, quem gosta de usar roupa nova, levanta a mão. Roupa nova é legal demais. Você imagine uma roupa nova espiritual. Imagine no mundo espiritual alguém
sabe, que está acostumado a se apresentar nas regiões espirituais para anjos e demônios, sempre com trapo de imundície, ele vem e dá uma autoridade: eu faço uma oração agora e vai acontecer. O mundo espiritual olha para você e diz: coitado, mendigo da fé, cheio de trapo de imundície, todo sujo. Mas amanhã, quando você se levantar e fazer aquela oração tremenda, e levantar suas mãos aos céus e dizer: em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu determino a bênção no meu dia, o mundo espiritual vai dizer: o que é isso? Ele mudou, são roupas novas espirituais, está justificado, e hoje pode clamar o nome de Jesus, e hoje ele tem autoridade para fazer isso. Jesus continua através de nós apregoando um ano aceitável do Senhor. Estamos hoje recebendo, querido, esta palavra: o cativeiro quebrou, e nós vamos viver em liberdade, diga amém. Pergunta para o teu irmão: para que tudo isso? Pergunta para ele. O texto explica: porque Ele quer que nós sejamos úteis para Ele. Ele não usa pé rapado espiritual. Ele vai usar pessoas que foram transformadas. Ele de fato, Ele quer que você seja curado e passe por esses estágios aqui para ser útil. Versículo 4: e eles edificarão as antigas ruínas. É este o propósito. Esta palavra literalmente é minha e sua. E eles, diga comigo, eles quem? Fala para o teu irmão assim: eu acho que essa palavra é para você. Fala para ele. Olha para mim. Como se edifica antigas ruínas? Você vai começar a testemunhar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Quando encontrar alguém, e aí, já sabe o teu discurso, sempre a mesma ladainha. Mas agora você vai encontrar alguém, você vai dizer assim: ele me libertou, eu estou livre. E vai começar a testemunhar daquilo que ele está fazendo na tua vida. Vai começar a edificar ruínas em nome de Jesus, amém? Vai começar a demonstrar o quanto você é livre, o quanto você é curado. Edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas. É isso aqui, queridos. O lema da nossa igreja: cada crente um ministro, cada crente um líder. Não somos uma igreja de consumidores. Não temos o propósito de passar aqui o resto das nossas vidas, as próximas décadas, consumindo e consumindo e consumindo. Esta é a igreja que se perde no meio do caminho. Nós somos uma igreja que está gerando produtores. Saiba de uma coisa: cada um de vocês serão, em nome de Jesus, edificadores, pessoas que vão testemunhar, que vão anunciar, que vão pregar, amém? Por isso, diga amém, se você está recebendo esta verdade bíblica. Porém, vós sereis chamados de sacerdotes do Senhor, e serão chamados de ministros do vosso Deus. O verso 6: serão chamados de sacerdotes e ministros. É uma das palavras mais atuais para nós, queridos. É essa daqui. Talvez você está aqui hoje, você é um eletricista, e você é conhecido lá no bairro como o irmão da elétrica, o eletricista. Talvez você está aqui hoje, você é conhecido como irmão lá do posto de gasolina. Quem sabe você é conhecido como irmão lá, o advogado. Mas na verdade a Bíblia diz que você não será conhecido pela sua profissão. Quando alguém falar de você, vai dizer assim: não, aquele irmão lá é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Aquele irmão, aquela irmã lá é um sacerdote. Não, mas estou perguntando do pedreiro. Você vai dizer: olha, eu posso até perguntar do pedreiro, do eletricista, eu posso até falar do que você quiser, mas acima deste homem aí, existe um homem excelente, um homem de Deus, um homem grande, uma mulher de Deus, uma mulher justa, honesta, abençoada, cheia da presença de Deus. Alguém recebe esta palavra aí? Esta palavra é para você. São 3 fases importantes. Primeiro, recebe. Segunda, você recebe. Terceira, você é útil no reino de Deus. Você recebe de novo. Terceira fase, você começa a ser útil no reino de Deus. Quem está me entendendo aqui? Tem gente que só quer receber. Parou para pensar quantos anos você está no banco de uma igreja com a mesma ladainha? Sabe por que quer?
Deus já mostrou uma saída há muito tempo. É porque não quis fazer do jeito dele, quis fazer do teu jeito. Diga comigo, recebe. Diga, recebe de novo. E depois será útil. Aí quando acontecer isso, verso 5: e haverá estrangeiros que apacentarão o vosso rebanho. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Queridos, você está entendendo a dimensão dessa revelação? Deus está dizendo que você não vai servir Mamon e ter que ficar confinado no seu trabalho 24 horas por dia e dizer, eu não tenho tempo para fazer nada. Ele está dizendo que se você receber, segundo passo, se você receber de novo, você vai dar o terceiro passo, ser útil. Útil, Deus vai usar você, vai ter propósito no reino de Deus, vai ser um líder, vai ser alguém que vai ser um ajudador na casa do Senhor. Aí Deus está dizendo assim, então eu vou levantar estrangeiro, então eu vou levantar pessoas que vão ajudar no seu rebanho, que vão ajudar na tua agricultura, vão ajudar no teu pasto, que vão ajudar na sua colheita. Mas ajudar para quê? Para você ter mais tempo para o Senhor. Deus vai te dar uma equipe excelente, para você não ficar travado dentro de um lugar, em nome de Jesus. Deus vai te dar uma equipe, para você não dizer mais não tenho tempo, porque você é dele, amém? Por isso, Deus vai te abençoar tremendamente. Se prepara, porque vai surgir novos negócios a partir de hoje. Vai surgir em nome de Jesus, novos negócios na tua vida. Você vai ficar de boca aberta, sem você fazer muita coisa. Virá o ouro, a prata, a bênção, a vitória virá sobre a tua vida. É só ser útil no reino de Deus. Tem gente que não é útil no reino, vai se matar de trabalhar, se mata mesmo. Mas se você for útil no reino, querido, vai trabalhar com a cabeça, vai fazer menos e ganhar mais. Tem muita gente fazendo muito e ganhando menos, porque não é útil no reino de Deus. O que você faz no reino de Deus? Pergunta para o teu irmão, o que você faz no reino de Deus? Olhe para mim, queridos. Oh, tem lá um passeio, vamos. Só se for agora, vamos. Olha, tem um negócio para resolver, vamos. Nem pergunta o quê. Ó, tem um negócio de Deus para fazer. Ah, não dá, sabe o que é? Estou cansado. Tem que trabalhar, acordar cedo, correria. Para de servir Mamon, irmão. O Deus da riqueza, o Deus desse mundo, e começa a servir o Senhor, dono do ouro e da prata. Começa a servir esse Deus em nome de Jesus. E jamais diga, não tenho tempo para o Senhor, não tenho tempo para essas coisas. Deus vai dar uma guinada na tua vida em nome de Jesus, e vai começar a te abençoar tremendamente. Versículo 7: ao invés da vergonha, dupla honra da parte de Deus e das pessoas. Você sabe, querido, o que é honra? Respeito, consideração, presentes, provisão, suprimento de Deus. Isso é honra. Quando você receber de novo, for útil para Deus, Ele vai preparar pessoas para te ajudar, que vão fazer mais do que você. E aí Deus vai começar a honrar você diante dele, do reino espiritual e das pessoas. Virá o suprimento, virá a honra, virá a porção dobrada, virá os presentes de Deus, virá consideração, respeito de todo mundo, amém? Por isso que eu estou dizendo hoje aqui, afirmando com base bíblica: seja útil no reino de Deus. Deus vai te usar como corpo de Cristo. Somos responsáveis em fazer essa mesma palavra de Isaías 51 se cumprir. Pregar o ano aceitável do Senhor aos quebrantados, aos mansos, em nome de Jesus, e quebrar as cadeias espirituais. Deus vai te usar. Levanta a mão e dá um brado de júbilo. Aplauda o nome de Jesus. Você vai tocar muita gente. Tema da palavra de hoje: libertos, salvos, curados e úteis. Diga comigo: liberto, salvo, curado e útil. Diga amém mais forte. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Que palavra abençoada. Deus está mudando a história da tua vida hoje, querido, em nome de Jesus. Deus vai abrir portas para você. Deus vai abrir portas de negócio para você. Deus vai abrir portas no seu relacionamento. Deus vai abrir portas no mundo espiritual para você.